Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos novamente aqui, vamos fazer o exercício espiritual, lendo a palavra de Deus, buscando o conselho do Senhor, tentando entender muitas vezes o porquê das provações. O povo de Deus é um povo especial, mas nem por isto deixa de, muitas vezes, cometer erros. Muitas vezes o povo de Deus se deixou influenciar. Muitas vezes, na época dos juízes, foi terrível as experiências. E tem um texto que ficou famoso, uma espécie de texto áureo da época dos juízes. Se escolhiam deuses novos, o mal estava se aproximando. Era quando eles se envolviam com as nações, os povos vizinhos, e por causa da necessidade de intercâmbio, de comprar, de vender, de casar, de fazer negócios em todos os aspectos, aliança militar, as nações eram pagãs e envolviam compromissos pagãos. O povo de Deus deveria se separar, mas nem sempre fizeram. Aí vinha o problema. Na época dos juízes foi terrível, na época de alguns profetas foi pior ainda. Na época do Acais foi terrível, na época, estou me referindo ao pessoal do reino de Judá. Na época de Manassés foi uma calamidade, e no Reino do Norte, com Acabe, com aquele povo lá, era malignidade pura. Então, no Salmo 79, nós vamos meditar nos primeiros e nos últimos versículos, para entender o porquê de tanta provação. Ó Deus, as nações vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Somos feito opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão ao redor de nós. Versículo 11. Assim, venha perante a tua face o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu poder, preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e torna os nossos vizinhos no seu regaço 7 vezes, tanto a sua injúria com que te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Louvado seja o Senhor. Meus amados, toda a vida que Israel se afastou dos princípios que Deus traçou para Israel como uma nação santa, houve grandes prejuízos. Eles fizeram aliança com os amonitas, terrível prejuízo. Fizeram aliança com os moabitas, terrível prejuízo. Quando eles se envolveram com os filisteus, terrível prejuízo. Quando eles fizeram aliança com qualquer nação, porque a aliança militar na época, assim como a aliança comercial, era celebrada em nome da divindade da nação.
E Israel passou a reconhecer a divindade dos deuses dos pagãos. Isto era traição ao Senhor. Era uma traição ao Senhor eles fazerem negócio em nome de Baal. Era traição ao Senhor eles fazerem negócio em nome de Camos. Era traição ao Senhor eles fazerem qualquer aliança com os perversos, incluindo as divindades dos perversos. Como eles, em muitos casos, por exemplo, um rei fazia aliança e o outro rompia. Quando havia um rompimento dessas alianças, aí havia guerra. E aqui o salmista está dizendo: ó Deus, as nações vieram à tua terra, entraram na tua terra, contaminaram o teu santo templo e reduziram Jerusalém a escombros, a montões de pedras. Mataram muita gente, e os teus servos mortos foram comidos pelas aves, pelos urubus. Deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves do céu, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem sepultasse esses mortos. Nós nos tornamos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria. Aí, fala de Deus, está aí. Fala tanto de Deus, não reconheceram nossa aliança, agora está aí, um monte de cadáver na cidade. Nós nos tornamos opróbrio. Nós somos o opróbrio, o escárnio, a zombaria deles. Aí no versículo 11, um pedido. Venha, Senhor, perante a tua face o gemido dos presos. Segundo a grandeza do teu poder, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Tinha muita gente presa, muita gente ia morrer de fome e muitos iam morrer na espada. E o salmista faz a intercessão. Ele ora ao Senhor para que haja intervenção divina. Venha para ti, que chegue aos teus ouvidos o gemido dos presos. Chegue a ti o gemido dos presos, e pela tua bondade, o teu poder, livra os que estão sentenciados à morte. No versículo 12, ele diz: e torna aos nossos vizinhos, coloca na vida deles 7 vezes o mal que eles fizeram. A sua injúria com que te injuriaram. Eles zombavam de Deus, fazendo mal ao povo de Deus, e o salmista sabia tanto disto que está pedindo ao Senhor: eles não fizeram mal só a nós, só às pessoas, eles também zombam de ti. Torna a eles no seu regaço 7 vezes a sua injúria. O que eles fizeram contra nós, que eles recebam setuplicadamente. E assim nós, versículo 13, ele diz: e assim nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Meus amados irmãos, não tem saída para mim, nem para você, nem para ninguém que conhece a Deus, a não ser se aproximar. E, mediante o nosso senso de justiça, o conhecimento que nós temos do Senhor e as afrontas do inimigo, a nossa saída honrosa é ir para os pés do Senhor, pedir socorro, pedir providência, pedir justiça. Ele nunca falhou. Não falhará nunca.
É uma bênção confiar no lugar de buscar sua vontade, se armar e fazer alguma coisa geniosamente, tentar de alguma forma uma estratégia, é melhor buscar a orientação divina. Que Deus possa abençoar meus irmãos, guardar, ajudar e que nós possamos continuar firmes, pedindo a misericórdia e a graça a cada dia. Bendito Senhor, Pai amado, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Deus, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua graça revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados e pela comunhão que temos uns com os outros. Abençoa e guarda os teus filhos em toda a terra. Nos dá, Senhor, um dia de paz na tua presença. Nos dá a tua graça, Senhor, para proclamar o teu amor, o teu louvor e fazer conhecidos os teus feitos entre os homens. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e bom dia!